Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 10º domingo do tempo comum do ano A. A primeira leitura deste domingo se encontra lá no livro do profeta Oséias, capítulo número 6, versículos de 3 a 6. Antes de olhar a leitura, quero convidar você que chegou aqui ao canal e não é inscrito, se inscreva, se possível, deixe sua curtida e seu comentário, para poder ajudar também o engajamento aqui no canal, tá bom? O texto diz assim: é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca, como luz. Expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios. Conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Vamos juntos então entender o que é proposto diante desta leitura, né? Mas de antemão quero pedir oração a vocês por uma situação, né, bem específica. Na próxima quinta-feira, que é Corpus Christi, eu vou estar indo para Recife, especialmente na cidade de Igaraçu, onde da quinta-feira até o domingo estarei lá no encontro, né, na Assembleia Nacional dos Leigos. E quero convidar você a rezar, não apenas por mim como essa Assembleia, como um todo, né, para que de fato a vontade de Deus possa acontecer, tá bom? Não sei se alguém que me segue aqui também dessa região, seja de Igaraçu, seja de Recife, né? Mas rezem por nós, tá bom? Mas vamos lá, o texto diz o seguinte, né? A gente já viu o relato, mas vamos agora começar a estudar. Para isso eu preciso começar com alguns comentários históricos para ajudar você a uma melhor compreensão. A primeira coisa é que a atuação do profeta Oséias, ela durou cerca de 30 anos naquele tempo. E aí ele fala no seguinte percurso histórico. Ele fala já ali, antes do final do reinado de Jeroboão II, por volta do ano 747, 746, e até antes da destruição do Reino do Norte, que aconteceu precisamente falando ali no ano 722. Então, ele escreve nesse percurso histórico. Para você poder entender, essa história da destruição do Reino do Norte é porque é o seguinte. Quando o rei Salomão morre, o reino todo é dividido em duas partes, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, assim chamado, ele tinha como capital a Samaria. E nesse Reino do Norte, né, que nós acabamos percebendo, ele passa por muitos problemas específicos, como um deles é a invasão do Império Assírio. E esse Império Assírio, quando vem, ele acaba meio que destruindo de fato o Reino do Norte, acaba, né, colocando o povo para ir para o exílio assírio, que é assim que a gente chama. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, né, que Oséias estava ali, ele acaba tecendo alguns comentários bem pesados em relação à realidade do povo. A primeira coisa é que nesse tempo em que ele estava sendo profeta, houveram golpes de Estado. Então nós temos um problema político. Ao mesmo tempo também, começou-se a ter uma luta do próprio povo de Israel diante desse avanço do Império Assírio. Então, eles estavam começando a verem rumores de que o Império Assírio estava pouco a pouco chegando, aquele império que era tão forte, que era muito conhecido por ser um império muito ferrenho, né, muito duro, muito cruel. E aí eles já estavam nessa luta de como se articular melhor. Além disso também, na época ainda desse reinado de Jeroboão II, aconteceu a seguinte situação, né? Muita expansão política e econômica. Isso porque essa região, que estava entre o rio Nilo e o rio Eufrates, da Mesopotâmia, era uma região de muita rota de comércio. Então, por muita gente passar ali, pela dinâmica do comércio, nós temos uma expansão muito boa, política e econômica. Porém, esse dinheiro não chegava no bolso do povo. Então, as pessoas elas estavam acabando sendo a cada dia mais exploradas. Então, existia muita exploração, as pessoas sendo exploradas a cada dia mais. E essa exploração estava, obviamente, gerando muita pobreza. Então, nós temos um problema político, que é o primeiro ponto que eu já trouxe. Segundo lugar, nós temos esse problema agora, né, também econômico. E também, quer queira, quer não, social. E aí, é interessante, né, que isso reflete uma falsa religiosidade. Porque como é que eu sou um povo que crê muito em Deus, mas isso não é transmitido para a minha prática de vida? Que crença é essa em Deus que permite com que pessoas fiquem cada vez mais pobres? Então, basta você analisar que toda essa realidade aqui, ela acaba implicando numa falsa religiosidade. Então, é importante a gente entender esse ponto, né? E até digo mais, tá? Você começando também um culto a outros deuses.
especialmente também quando acontece essa invasão do Império Assírio, vai se ter ali uma grande mistura religiosa, que não é nada coerente. Então é nesse contexto que o profeta Oséias ele acaba falando. E aí nós chegamos então no capítulo número 6, que é o da leitura. À luz de tudo que eu falei, como entender melhor essa primeira leitura, né? Vamos lá. Primeira coisa. Olha o que o profeta Oséias fala no versículo 3. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Amados irmãos e irmãs, como entender essa dinâmica, né? É preciso saber seguir. Nem sempre a gente está seguindo Jesus de verdade. O que é seguir? A palavra seguir, especialmente no contexto do Novo Testamento, né, o verbo que é usado no grego, ela sempre quer dizer vir atrás. Para simbolizar que eu sigo a sombra da pessoa que está aí na minha frente. Que eu colocaria os meus pés nas mesmas pegadas que a pessoa que estava à minha frente também colocou. Então, na verdade, o seguimento implica em nada mais, nada menos do que imitar a pessoa que eu estou dizendo que estou seguindo. Então, seguir a Deus quer dizer imitá-lo. Em atitudes, em gestos, em comportamentos, em pensamentos, em ideais. Primeiro ponto. E veja que só um verdadeiro seguimento implica em reconhecer o Senhor. Ou seja, só se conhece de fato o Senhor quando eu o sigo, quando eu imito os seus traços. O primeiro versículo é esse. E aí, ainda continua nesse versículo 3. Certa como a aurora é a sua vinda. Aqui nós estamos vendo uma referência ao crepúsculo da manhã, ao nascimento do sol. Assim como todos os dias o sol nasce, então Deus um dia vem. Ele virá até nós como as primeiras chuvas ou como as chuvas tardias que regam o solo. Por que o profeta coloca isso, né? Ele está se referindo, né, a essa ideia das chuvas que aconteciam antes e depois do tempo propício. A chuva do antes ela é importante porque ela meio que prepara o solo para ser arado. Ok? E a depois, ela é a chuva que pode ajudar os grãos a crescerem de modo mais completo. É como se fossem chuvas de outono e chuvas de primavera. Ambas essas chuvas também são importantes, mas veja que como elas saem do tempo propício, você meio que diz assim, olha, eu não sei quando é que ela vai acontecer, mas ela vem, ela é essencial, ela é importante. Então não tem uma data certa, fechada. Por esse motivo é interessante que ele coloca isso, para dizer o quê? Ó, Deus um dia vem, a gente não sabe quando, mas ele vem. E a sua vinda é importante, ela é essencial. Mas ela vem fora de época, ou seja, não vem quando a gente imagina que ele vem. E aí vem o versículo 4. Aqui vem como se fosse o próprio Deus falando, né? Nós vemos aqui meio que quase uma guerra interior no coração de Deus. Deus que trava uma batalha consigo mesmo, é assim que parece. Porque ele diz, como vou tratar-te, Efraim? Ou seja, como é que eu vou agir com você, Efraim? Como é que eu vou agir com você, Judá? Por que essa expressão? Já para poder lhe ajudar, tá bom? Em primeiro lugar é o seguinte, Judá e Efraim, não é? Efraim, na verdade, é o segundo filho de José do Egito. E depois de um tempo, o nome Efraim ele se confundiu com a chamada tribo de Israel. Porque existiam duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Israel. Então, Judá e Israel acabam simbolizando todo o povo de Deus. Ou seja, nós estamos percebendo que é Deus perguntando-se assim, como é que eu vou tratar com o meu povo? Tanto quem está no reino do norte, como quem está no reino do sul. Como é que eu vou agir com vocês? Porque ele coloca, o vosso amor é como nuvem pela manhã, como o orvalho que cedo se desfaz. Ou seja, o grande problema do coração daquele povo era um amor pequeno. Um amor fraco, um amor falho. E aí, gente, eu quero tecer um pouco de comentário aqui, né? Como a gente ama a Deus de modo incoerente, né? Como a gente não sabe corresponder. Se nós parássemos para perceber, a nossa maior luta deveria ser amar a Deus na medida como Ele nos ama. Embora saibamos que jamais seria possível. Porque Deus nos ama com um amor tão grande, tão perfeito, tão sincero, tão real, que não chega aos pés do amor que nós devemos ter. Ou melhor, o amor que nós temos. Como nós precisamos aprender a amar. Às vezes eu vejo muitas pessoas aí discutindo sobre vocação. Eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Meu irmão, vá logo pensar em como inicialmente corresponder ao amor que Deus tem por ti. A primeira coisa tem que ser essa. Continuando, versículo 5. Eu já esbastei por meio dos profetas, arrasei-os com palavras. Ou seja, é Deus que vai dizendo assim, olha, os profetas já criticaram vocês. Os profetas já bateram de frente. Os profetas já exortaram. Os profetas já fizeram de tudo. E vocês não se tocam. Vocês não acordam para a vida, como diz a história. E aí Deus vai falar algo muito bonito e que é importante que a gente entenda, porque toda essa ligação, tudo isso que vai ser falado aqui vai acabar iluminando o Evangelho. Porque vai dizer assim, quero amor
e não sacrifícios. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Por quê? Todo esse povo que estava praticando tudo aquilo que eu falei no início do vídeo, eles, na verdade, faziam sacrifícios no templo. Esse povo tinha uma fé religiosa. Esse povo dizia ser filho de Deus. Esse povo dizia ser povo eleito. Mas no fundo, as suas práticas de vida estavam sendo incoerentes. Era um povo sem confiança em Deus. A gente vê isso porque depois o líder, Isaías coloca essa realidade. O rei, quando vai vendo, quando o Império Assírio está invadindo, ele começa a fazer alianças. É porque ele não confia em Deus, ele não acha que Deus vai proteger, então ele faz alianças erradas, corrupções. A falta de adoração ao único Deus, porque o povo começa a adorar deuses errados, é uma outra realidade, é um afastamento da parte de Deus. Né? Essa exploração do povo mais pobre, essa exploração daqueles que nada tinha, também é contrário àquilo que é a vontade de Deus. Então Deus fala, eu quero amor, eu quero misericórdia. A palavra que é usada no hebraico é misericórdia mesmo, é que a liturgia coloca amor. Seria a palavra do Hesed, que quer dizer amor por outro que tem origem em Deus e se revela na justiça. Ou seja, é amar o outro com esse amor tendo origem no próprio coração de Deus, mas que é revelado na prática da justiça, no fazer o bem. Ou seja, Deus quer amor e não sacrifícios. Claro, Deus não está condenando o sacrifício. Com efeito, se você observar, Jesus, quando vem ao mundo, ele ainda realiza práticas judaicas. Mas o grande problema está essa desconectividade da fé e da vida. É uma vida que é assim, eu vou para a igreja e rezo, eu vou para a igreja para a missa, mas fora da missa eu sou a pior pessoa do mundo. Está assim de gente com essa realidade. Ademais vai dizer, eu quero conhecimento de Deus mais do que holocaustos, ou seja, intimidade. A palavra conhecimento não quer dizer aprender sobre Deus, mas conhecer quer dizer ter uma relação íntima. Esse é o verdadeiro sonho do coração de Deus, ter intimidade de vida, conhecê-lo profundamente, seguir os seus passos. Que nós possamos, à luz dessa primeira leitura, refletir sobre todos esses pontos. Eu trago, para terminar, desculpem o vídeo ter ficado grande, mas trazer algumas reflexões para nós. Primeiro, a gente sabe seguir a Deus de fato? Segundo, nós temos essa certeza desse amparo divino que vem sempre como o sol que sempre nasce, como as chuvas que vêm de repente. Ou seja, a gente tem essa ciência de que de repente a sua mão poderosa vem nos auxiliar. Terceiro ponto. Será que o nosso amor é fraco assim? Um amor que só ama quando tem necessidades? Um amor que só ama quando sobra tempo? Quarto e último ponto. Será que a gente tem feito essa conexão entre a nossa fé e a nossa vida? Que nós possamos refletir sobre tudo isso à luz dessa primeira leitura. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!